Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa mensagem, nossa meditação na palavra de Deus. E o nosso vídeo de hoje é Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 até ao 46. E o título da mensagem é Jesus no Getsêmani, que diz o seguinte: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então, irmãos, a gente vê aqui que Jesus, como sempre fazia, subia ao monte a orar e levava consigo a Pedro, João e Tiago, Aqui nessa mensagem ele não citou o nome dos 2 filhos de Zebedeu, mas é João e Tiago, Então, de modo que, mais uma vez, e pela última vez, subindo ao monte a orar com os discípulos, ele levou consigo Pedro, João e Tiago, E a palavra de Deus afirma, irmãos, que Jesus, nesta noite, ele angustiou-se tanto de tal forma, que ele orava, e as gotas de suor dele pingavam, foram todas transformadas em gotas de sangue, de tanta angústia, de tanta dor, de tanto sofrimento na alma, sabendo o que ele passaria, E foi tão forte, que ele orando, a oração dele nesta noite foi apenas pedindo ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas sobretudo não faça a minha vontade, mas a tua, Então, de modo que foi esta a oração dele, angustiou-se tanto que orando de tanta dor e sofrimento, já contemplando de antemão o que ele passaria, As gotas de suor dele transformavam-se em gotas de sangue e pingavam no chão dessa forma, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós vamos ver aqui na referência, exatamente esta afirmação de um modo geral, que a palavra de Deus afirma em relação sobre este tão grande sofrimento que Jesus passou, nesta noite, a última noite que ele passou no Getsêmani com os discípulos, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 26, 37. Começou a entristecer-se. Os sofrimentos de Cristo, primeira fase, os sofrimentos físicos e espirituais de Cristo começaram em Getsêmani. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Ver em Lucas,
capítulo 22, versículo 44. Sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se a mistura de sangue com suor. Ver a nota seguinte para mais detalhes desta fase dos sofrimentos de Cristo. Para a segunda fase dos seus sofrimentos, ver versos 67, nota, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Verso 39, né? Passe de mim este cálice, né? Jesus usou essa expressão, passe de mim este cálice, né? O que Cristo quis dizer com este cálice tem sido objeto de muita discussão. É duvidoso que Cristo estivesse orando para ser poupado da morte física, pois ele estava decidido, glória a Deus, aleluia, Jesus, a morrer pelo pecado da raça humana. Confira em Marcos, capítulo 10, versículos 33 e 34. Lucas, capítulo 9, versículo 51. João, capítulo 12, versículos 24 ao 27. Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 9. É mais provável que ele estivesse pedindo a isenção do castigo da separação do Pai, a pena máxima pelo pecado do mundo, e que ele tomaria sobre si. Cristo pediu que sua morte física fosse aceita como resgate total pelo pecado da humanidade pecadora. Todavia, ele disse ao Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. A seguir, ele entregou-se para sofrer tanto a morte física como a separação espiritual de seu Pai Celestial, para assim obter a salvação de toda a humanidade. Confira nos versos 27 a 46. Sua oração foi ouvida, pois o Pai o fortaleceu, mediante os anjos, para beber o cálice que lhe estava destinado. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi realmente, irmãos, uma noite muito dura, muito difícil, de muito sofrimento, né? E aqui a palavra de Deus afirma que esta expressão, passe de mim esse cálice, né? Não existe um consenso definido de que Jesus quis dizer com isto, né? Nós apenas sabemos que o sofrimento foi muito grande, né? E há várias interpretações para esta expressão, passe de mim esse cálice, né? Existem pessoas que chegam a falar e achar que Jesus estaria desistindo do projeto de salvação da humanidade, né? E assim como a palavra aqui afirma, eu também não creio nessa afirmação, né? Isso não me passa pela cabeça que Jesus estivesse desistindo, pedindo para Deus evitar que ele passasse pelo sofrimento que ele teria que passar, né? Então, de modo que é um incógnita, é um enigma, que nós só vamos saber disso quando nós estivermos na glória com o Senhor Jesus, né? Que como os discípulos sempre faziam, quando ele usava parábolas, os discípulos o rodeavam e perguntavam o que ele tinha dito naquela parábola X, né? E aqui, nesse caso aqui, os apóstolos não teve como rodeá-lo, porque eles não houve mais oportunidade, né? Vocês vão ver na mensagem seguinte, né? Que nós vamos estar trazendo amanhã, né? Que Jesus já foi preso, né? Então, do verso, aqui nós encerramos no verso 46,
né? E no verso 47, Jesus já foi preso, né? Que é a sequência, já com um novo título, vamos trazer amanhã, onde o título da mensagem de amanhã é Jesus é preso. Mas já no versículo seguinte, né, ao término desse aqui, o versículo seguinte já é o 47 e já fala sobre esse assunto. Eu trarei amanhã para os irmãos, né, essa mensagem, tratando desse assunto na mensagem de amanhã, né? Mas, meditando mais um pouquinho aqui nessa mensagem de hoje, né? Onde Jesus no Getsemane, né? Essa mensagem, irmãos, de Jesus no Getsemane, né? Ela está aqui em Mateus, né? Capítulo 26, né? Nos versículos 36 até o 46. E está também, né, essa passagem que está também relatada nos evangelhos de Marcos, capítulos 14, dos versículos 32 até o 42. Está também em Lucas, dos capítulos 22 até ao 39. Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 até o 46. Está também em João, capítulo 18, versículo 1. Faz menção de Jesus no Getsemane, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar, né? E tem outras versões, ou em outra mensagem, a palavra afirma que vocês fiquem aqui, que eu vou mais adiante orar. A palavra afirma que foi a distância de um tiro de pedra, né? Então, o que é um tiro de pedra? Você lança uma pedra com uma mão, né? Então, ela vai ali de 30 a 50 metros no máximo, né? Então, Jesus estava bem próximo deles e orando, né, nessa distância que a palavra afirma. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, né? João, Pedro e Tiago, os que estavam com ele, né? E disse aos seus discípulos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assentai-vos aqui enquanto vou além orar, né? Estava, pelo visto aqui, todos os apóstolos, todos os 12 estavam nesta noite juntamente com ele, nesta noite, né? Mas quando ele foi um pouquinho mais adiante, aí ele levou com ele, e levando consigo, né, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, ou seja, Pedro, João e Tiago, os de sempre, né? Pode ver que ele fala com os discípulos de um modo geral, né? Assentai-vos aqui enquanto vou além orar, né? E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, né, vamos orar junto comigo, né, para aliviar o peso, esse peso que está sobre a minha alma. Jesus convidou eles para orar junto com ele, não ali encostado nele, foi um pouquinho, ele se isolou cerca de um tiro de pedra dos 3, né, mas pediu para eles que ficassem ali onde eles estavam. Jesus não autorizou que eles fossem dormir, pediu para que eles orassem com ele, né? E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Né? E Jesus foi e deixou eles para orar os 3 juntos ali. E o que aconteceu quando Jesus fez essa breve oração ao Pai e voltou onde eles estavam? Né? O que aconteceu? Né? E indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Então, de modo que aqui tem um enigma, aqui tem uma incógnita, aqui tem uma parábola, né? Da qual nós não tivemos ela decifrada, porque Jesus não disse o que era, os discípulos não teve mais tempo para perguntar, também não falou, né? E só vamos saber naquele dia. Então, tudo que disserem a respeito disso aqui são apenas suposições, né? Então, de modo que
vamos saber somente naquele dia, quando estivermos ao lado do Senhor Jesus, a partir do momento que nós participarmos do corpo e sangue de Cristo no céu, participando da primeira ceia, como ele mesmo revelou, ele disse a cada um de nós em relação a esse sentido, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E dando continuidade na mensagem, né? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E disse a Pedro, né? Glória a Deus, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ou seja, precisamos estar apercebidos o tempo todo, irmãos. Orai e vigiai o tempo todo. Não deixar que nada tire a nossa atenção de estarmos totalmente apercebidos, principalmente nos tempos de angústia e dor, como esse que nós atravessamos aqui agora, né? Num piscar de olhos nós podemos realmente perder a nossa salvação. Precisamos estar todos apercebidos o tempo todo, em todo momento, em todo tempo, e em todo momento e em todo lugar, né? Glória a Deus, aleluia. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ou seja, né? Glória a Deus, aleluia. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade, né? E não a minha. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Louvado seja Deus. Disse a Pedro, então nem por uma hora pudesse vigiar comigo, né? Glória a Deus, aleluia. E voltando na terceira vez, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegando junto dos seus discípulos, e disse-lhes, dormi agora, e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, ou seja, vamos embora daqui. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Ou seja, né, quando ele chegou junto dos demais, né, dos outros 9 que completariam os 12, né, Judas não estava. Judas não estava junto com eles, né? Judas tinha saído exatamente para poder buscar o prêmio dele e trazer os que iam prender Jesus, né? Para que ele pudesse entregá-lo sem que houvesse engano naquela noite ali, eu creio que noite escura no Getsemane, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E amanhã nós vamos estar trazendo essa mensagem para falar sobre a prisão do Senhor Jesus, para que todos tomem conhecimento de como ele foi entregue, de como ele foi preso e a partir daí as demais coisas que aconteceu, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus, amém?